noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco mais essa noite. Na revista Veja, de maio de 2010, apresenta a seguinte pesquisa acerca do tema adoção. Apresentando, assim por se dizer, um retrato em relação ao perfil dos pais adotantes, como também das crianças que são adotadas. Então, vamos apresentar aqui os números de acordo com essa pesquisa. 76% das crianças que foram adotadas nesse período são crianças completamente saudáveis. 69% adotaram são crianças de menos de 3 meses de idade. 60% são meninas e 64% são crianças brancas. Então, por trás desses números, o que se observa muitas vezes do perfil desses pais que abrem para a adoção um certo preconceito, uma certa exigência em relação às crianças. O Cadastro Nacional de Adoção apresenta também números. Há inscritas no país, números recentes, de acordo com a pesquisa, 5.500 crianças estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. Em contrapartida, nós temos inscritas 30.000 famílias. E é claro, há de se deixar claro aqui, para aquelas pessoas que nutrem o desejo de adotar alguma criança ou adolescente, que seria melhor que fosse pelas vias da legalidade, dos trâmites legais. É claro que esses números aqui que foram apresentados são números de crianças e famílias inscritas, mas que na realidade o número de crianças abandonadas e que não têm famílias e o número de famílias que querem adotar é muito maior. Porque em relação a essas famílias, muitas das famílias, elas não querem adotar a criança pelas vias legais. Porque consideram que pelos trâmites legais é muito demorado. Então preferem adotar pelo jeitinho brasileiro, né? Ir lá registrar, de forma no cartório registrar a criança. Mas quando surge esse desejo, é melhor, é mais ético que se faça pelas vias legais. Então vamos voltar a refletir sobre o número. Sobre esses números que estão lá, 5.500 crianças e 30.000 famílias, há de se perceber que parece que o processo ele não anda. Que as crianças elas estão lá e continuam lá nos abrigos que hoje não são chamados mais de orfanatos, mas que são chamados de abrigos. E que as famílias passam anos e anos nessas filas de espera. Porque se fôssemos refletir, faltaria crianças para suprirem esses desejos da família. Mais ou menos 24.500 crianças. E se nós temos menos crianças e mais famílias, por que essa conta não fecha? Há de se pensar muitas vezes porque os trâmites
para adotar uma criança é geralmente muito demorado. Mas o programa Tempos Novos, de novembro de 2013, recentemente, apresentou uma pesquisa o porquê essa conta não fecha. E segundo as pesquisas, as famílias que estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção são famílias que idealizam um perfil de criança. São famílias que querem crianças recém-nascidas, brancas e meninas. E batem justamente com os números que nós vemos no início da nossa reflexão. Essas famílias preferem crianças recém-nascidas, brancas e meninas. É a preferência. Mas nos abrigos que nós temos espalhados pelo Brasil, não é esse perfil de criança que nós encontramos. São, na maioria das vezes, crianças que são retiradas de suas famílias por maus tratos e que são colocadas nos abrigos. Crianças muitas vezes pardas, negras e que não são recém-nascidas e que estão lá com seus irmãos adolescentes, grupos de crianças retiradas de suas famílias. E aí cabe uma reflexão a nós, espíritas, como também a todas as pessoas. Geralmente, quando as pessoas elas nutrem o desejo de adotar, é sinal de que querem oferecer um amor sem reservas a uma criança. Mas será que aquele que realmente quer oferecer o amor e quer amar uma criança, essa criança ela tem que ser tão branquinha? Essa criança ela tem que ser necessariamente menina e recém-nascida? Então, esse amor que nós queremos oferecer às crianças abandonadas passa por uma série de limitações. E as crianças ainda continuam anos e anos nos abrigos, esperando uma família que as ame sem preconceito. E essa idealização, que muitas vezes são feitas por pessoas que querem adotar, não se limita apenas a essa idealização física de ser uma criança clara, uma menina e recém-nascida. Muitas vezes essa idealização vai a vias de comportamento e de relacionamento que se projetam como perfeitos, que vem trazer também um grave prejuízo no processo de adoção que vem acontecendo. É raro, mas que vem acontecendo no nosso país, que é a devolução de crianças adotadas. Quando os pais adotam crianças mais ou menos grandinhas e que por um motivo de dificuldades nos relacionamentos, pela imaturidade desses pais, pelas dificuldades de relacionamentos, acabam devolvendo a criança ao Estado. E o que se constatou também nas pesquisas é que essas dificuldades de relacionamentos apresentadas por esses pais adotivos são as mesmas dificuldades de relacionamentos enfrentadas também por pais biológicos, como rebeldia, como vícios, como desobediência. Problemas de relacionamento com os filhos, sejam eles adotivos ou biológicos, vão aparecer. A questão não é não ter problemas, mas a questão é como lidar com os problemas quando eles aparecerem. Richard
Simonetti, ele vem nos falar que a adoção é uma prova. E quando a devolução da criança é um recuo à prova. E o responsável terá que responder perante a espiritualidade e vai adquirir mais débitos ainda em relação ao recuo dessa prova. E é por isso, para evitar essas devoluções, é que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que todas as pessoas que querem adotar e que vão passar pelo processo de adoção, primeiramente devem passar pelo processo de adaptação. A criança é levada ao lar e ali na convivência é avaliada se há uma afinidade. E concluída a adaptação, aí sim o juiz dá a sentença final, que é irrevogável, irreversível. E quando a criança é devolvida no processo de adaptação, é menos traumatizante para a criança. Mas o que vem acontecendo é que essas crianças adotadas, elas são devolvidas mesmo quando todo o processo de adoção é concluído. E mesmo assim, mesmo sendo concluído e irreversível, o Estado aceita essas crianças de volta para que, ao analisar a convivência, vê que a convivência está se tornando algo insuportável e para não criar maiores prejuízos, principalmente para a criança, elas são recebidas de volta. Agora pensemos nós, o trauma que não causa nestas crianças que são devolvidas. Porque além de ser abandonada, rejeitada pela segunda vez, essas crianças experimentam um trauma da incapacidade de não se fazerem amadas, que muitas vezes levam por longos e longos anos a fios e não conseguem resolver este problema em si mesmos em uma encarnação. Então, é preciso que haja esse preparo antes que alguém pense em adotar, ou até em ter filhos biológicos. Há que ter essa maturidade. E nós não podemos fechar os olhos também para aquelas devoluções, chamada devolução simbólica, que acontece em muitos de nossos lares, em todos os recantos deste planeta. Pais que na sua imaturidade maltratam, fecham os olhos para os vícios que os filhos carregam. Porque esses pais, eles não podem devolver os seus filhos biológicos. Eles não podem devolver. Mas, no entanto, agem de forma tão diferente no lar que acabam mais deseducando do que educando. E esses filhos tornam-se órfãos nos lares de pais vivos. E que acabam trazendo, de certa forma, consequência mais tarde para a nossa sociedade. A doutora Lídia Weber, um dos maiores nomes, das maiores autoridades em pesquisa de adoção no mundo, ela vem nos dizer que relacionamentos entre pais e filhos, sejam adotados ou biológicos, claro que nós vamos perceber certos entraves, que isso é comum. Mas que muitas pessoas, de acordo com as pesquisas que foram feitas com elas, muitos de nós temos um maior preconceito em relação à adoção. E esse preconceito advém muitas vezes de notícias passadas de boca em boca, de casos de adoção fracassado, em que a visão da perda do pai, o abandono do pai ou da mãe, será algo irreparável
importante. Esse, consequentemente, mais tarde, podendo se transformar num delinquente, num marginal. Ora, isso é um preconceito. Os filhos biológicos também, muitas vezes, não se enveredam pelos caminhos da marginalidade. Não devemos ter esse tipo de preconceito. E as pessoas que o têm, muitas vezes, desconhecem as leis da reencarnação. De que tanto o filho biológico como o filho adotivo são velhos companheiros de seus pais. E que muitas vezes um filho adotivo, um filho biológico pode estar naquela família, mas que não possui vínculos de afetividade com seus pais, podendo ser um inimigo do passado que está ali para resgate de débitos. Tanto é que nós vemos hoje tantos pais e filhos que não se dão bem, que parecem verdadeiros inimigos dentro de casa. Ou pode ser também que aquele filho adotivo venha trazer para aquele lar alegrias, ou vice-versa. Então, filhos adotivos e filhos biológicos foram programados na espiritualidade, porque a família passa, sim, por uma programação na espiritualidade. Nada acontece por uma casa. Passa por essa programação. Em que filho, muitas vezes adotivo, tem que encontrar os pais e ali, estando ali no mesmo lar. E há uma pergunta: se os filhos adotivos têm que se encontrar com os pais ali no lar, por que eles não nasceram naturais, filhos naturais? Aí a espiritualidade nos explica que muitas vezes aqueles que estão na condição de filhos adotivos foram filhos que em outras vidas não deram valor aos cuidados, às renúncias de seus pais em vidas passadas, transformando-se em verdadeiros tiranos de seus pais, não valorizaram os pais, e que desencarnaram, chegando no mundo espiritual, se arrependeram. E aí passa a nutrir um sentimento de arrependimento e sentimento de poder devolver àqueles pais a afeição, o carinho, o respeito. E pedem àqueles pais que pelo menos, se eles não podem vir pelas vias da carne, do corpo, mas que pelo menos esses entes queridos possam recebê-los como filhos do coração através do processo de adoção. É claro que nós não podemos generalizar. Nós estamos aqui simplesmente citando alguns exemplos, porque cada caso é um caso. Mas nós não podemos generalizar. Essa pesquisa também demonstra que geralmente essas pessoas, elas têm medo de adotar porque têm medo que os filhos se transformem em marginais e também porque consideram, né, que os verdadeiros laços, os laços mais fortes, são os laços de sangue. Por isso não aceitam nenhuma pessoa estranha se adentrarem em seus lares. Mas como espíritas, será que os verdadeiros laços fortes, resistentes e puros e verdadeiros são os laços de sangue? Quer dizer que nossas limitações humanas, nós só podemos amar aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto que nós? Nós não temos capacidade de nutrir afeição, carinho por outras pessoas que não pertencem à nossa família? Aí Allan Kardec
vem nos responder no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala assim em relação aos laços de sangue, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O nosso corpo nasce de nossos pais, que é perecível, ele morre, mas o nosso espírito, que não procede do espírito dos pais, que já existiu muito, mas muito antes, este é eterno e sobrevive. Então, daí para se concluir, e ele conclui, que os verdadeiros laços são os laços de simpatia e da comunhão de ideias. Esses sim são os verdadeiros laços que nos unem. Os laços de construção de amor, de simpatia e de união de ideias e de ideais. Esses laços são os verdadeiros e nos unem por toda a eternidade. Então, como podemos concluir que para o homem se tornar pai, para uma mulher se tornar mãe, um homem se torna pai ou se torna mãe, não é pelo processo de gestação. Para fazer um homem se tornar pai e se tornar mãe, não é pelo processo de gestação. Porque se fosse assim, nós não teríamos um número enorme de crianças disponíveis para serem adotadas. Não é o processo de gestação que faz o homem e mulher entender o que seja maternidade e paternidade. Porque se fosse assim, nós não teríamos tantas crianças já abandonadas, jogadas ao relento, nos lixos, nos esgotos da vida, maltratadas e mal amadas. Mas se torna mãe, se torna pai, com a construção do amor, ali renunciando, doando o máximo de si para ver aquele ser humano melhor, feliz. É por isso que se diz que pai e mãe é aquele que cria. Até porque a doutrina espírita ela nos fala que, de acordo com a lei da reencarnação, todos nós somos seres filhos adotivos. Os nossos pais, eles não são nossos pais, eles estão nossos pais. Porque de encarnação em encarnação pode ser que os pais vão se trocar. Mas o único pai legítimo é Deus. Esse permanece conosco, sendo nosso pai em todas as encarnações. Nessa pesquisa podemos também constatar o que levam as pessoas a adotarem. São vários motivos que levam as pessoas a adotarem os filhos. E o motivo que está lá no topo é a questão da infertilidade. E de acordo com a ciência médica, é considerado infértil aquele casal que, após um ano de tentativas, sem usar métodos anticoncepcionais, não engravidam. Após um ano de tentativas. E as causas podem ser muitas. Disfunções no aparelho reprodutor da mulher, ovários, trompas, útero. Ou disfunções nos hormônios, no aparelho masculino, disfunções nos órgãos reprodutores. Ou disfunções no espermograma, que são várias causas. Ou então, não há causa nenhuma. Simplesmente homem e mulher apresentam tudo normal, mas não conseguem engravidar. Não conseguem. Esse tema, muito em voga hoje em dia, foi um dos temas do seminário da Associação Médica Espírita, realizado em 2009, na cidade de Porto Alegre. Uma palestra ministrada pelo Dr. Décio Júnior, que também é membro da AME do Mato Grosso do Sul. E ele dizendo,
nós não estamos e vamos estar aqui colocando a fala de Dr. Décio, generalizando todos os casos. E ele fala que é quando casais normais não conseguem ter filho, ele vem dar uma explicação espiritual que muitas vezes pode acontecer, que as energias do aparelho genésico do casal estejam desequilibradas pelo fato desses casais, em outras vidas ou nestas vidas, através das atitudes equivocadas, desequilibrarem essas energias, através do sexo ou através de atos equivocados na maternidade ou na paternidade, vindo assim a sofrer a esterilidade, a infertilidade. Mas que nós não deveríamos generalizar os casos, porque em nossas limitações nós não sabemos de toda a programação de cada casal que sofre hoje na pele a frustração da infertilidade. Então, cada caso é um caso. E para esses casais que são inférteis, a espiritualidade sempre aconselha que se dediquem às crianças órfãs, sejam fazendo trabalhos voluntários, ajudando aquelas crianças que não têm pais, ou então adotando. São formas assim de equilibrar as energias do aparelho reprodutor. E há casos também, sem querer generalizar, de casais que passaram anos e anos e não geraram nenhum filho. E quando passaram a fazer trabalhos dedicados a crianças, ou então adotar, esses casais em pouco tempo eles engravidaram. E aí os médicos da Terra, eles costumam explicar o seguinte: porque os casais que nutrem um desejo enorme de terem filhos, e aí começam a desenvolver uma ansiedade muito grande, e é por isso que eles não conseguem processar ali a gravidez. Mas quando adotam ou passam a fazer um trabalho voluntário, acabam se relaxando, e assim a concepção aí se dá. Mas a espiritualidade tem uma explicação. Uma das explicações, e quem vem dar uma dessas explicações é Richard Simonetti, quando ele diz que quando o casal ele passa anos e anos e anos tentando engravidar, e aí resolve adotar. Quando adota, a gravidez acontece. E ele vem nos dizer como a família é programada na espiritualidade. Esse casal também programou ter filhos adotivos. E muitas vezes, quando esses casais têm os filhos biológicos, sentem-se muito realizados, deixando de adotar, esquecem do processo de adoção. Aí o que a espiritualidade faz? Retarda um pouco a vinda dos filhos biológicos, até que os pais sentem o desejo de adotar. E quando adotam, é por isso que a gravidez logo em seguida se dá com a vinda do filho biológico. É claro que é apenas um dos casos, uma das explicações. E nós não podemos generalizar todos os casos de infertilidade. E outros dos motivos que as pessoas adotam, também, segundo a pesquisa, adotam porque quer dar uma companhia ao filho único, adotam porque quer substituir um filho que desencarnou, adotam porque quer uma companhia para a velhice, e outras mais, são variados motivos. Motivos esses considerados menos nobres. Menos nobres. E apesar desses motivos serem considerados menos nobres, segundo a pesquisa, esses motivos não influenciaram no relacionamento de pais e filhos adotados. Porque, segundo as pesquisas,
os vínculos desses pais e filhos adotados se fortaleceram tanto que anulou esses motivos menos nobres. E muitos e quantos casais não pensam em adotar por esses motivos. E às vezes até pensam, quando querem ter filhos biológicos, pensam que os seus filhos vão resolver os seus problemas. E aí idealizam os filhos, como se fosse para preencher um vazio existencial. Mais uma vez, quando se parte para a adoção, ou para se ter um filho biológico, há a necessidade de se preparar. Construir esse amor dentro de nós. Estamos preparados no sentido, não de idealização de filho e de relacionamento, porque os problemas virão, mas no sentido de se renunciar. No sentido também de querer melhor para o outro. E entender, ter a maturidade para entender que muitas vezes o nosso melhor para o outro não é o melhor do outro. Então, precisamos ter essa maturidade para que realmente possamos construir relacionamentos sólidos. E as pesquisas também demonstram que a maioria dos pais que adotaram foram adoções felizes, de relacionamentos felizes, em que os pais não tiveram dificuldades no processo de educação dos filhos, e que uma dificuldade que apareceu ou outra foi em relação ao revelar o segredo de que o filho era adotado, que muitas vezes veio esse segredo por vias de outras pessoas, que é também uma grande dificuldade de pais que adotam. Quando e como revelar o segredo? Mas a doutrina espírita ela nos fala que o segredo ele deve ser revelado no período da infância, em que a criança ela apresenta a inocência e que na fase mais ou menos dos 3 anos começa a curiosidade das perguntas da sua origem. E que precisa sim ser revelada nesse período aos poucos, com muito amor, porque é direito de todo ser humano saber suas origens. É uma necessidade existencial nossa, que não deve ser negada. Assim, os pais, mães, devem sentar com bastante carinho, com bastante amor e dizer que gostaria muito que esses filhos tivessem saído de si, mas que Deus escolheu que eles viessem para nós por outras vias. Negar a verdade à criança, mais tarde ou mais cedo ela acaba sabendo por outras pessoas, de forma até equivocada, causando problemas. André Luiz ele fala que a verdade deve ser assim revelada, porque se for revelada quando a pessoa for adulta, vai criar enormes complicações assim no seu sistema emocional. Então é preferível que se fale aos poucos, com muito cuidado e com muito carinho no período da infância. Outro assunto muito em voga hoje em relação à adoção é a adoção por parte dos homossexuais. E há na nossa sociedade um preconceito ainda muito grande em relação a isso. Porque uma boa parte das pessoas, elas consideram que crianças criadas por casais que estão na faixa momentânea da homossexualidade, essas crianças vão se tornar, consequentemente, também pessoas homossexuais. E quem nos responde isso, quem vem nos dar uma reflexão, uma orientação, é Raul Teixeira.
E nós vamos utilizar aqui as palavras desse grande expositor espírita e professor Raul Teixeira. E ele vem nos falar o seguinte sobre a problemática. Que essa é uma visão preconceituosa. E aqueles que têm essa visão preconceituosa esquecem de todo o processo reencarnatório. Porque todo espírito traz consigo toda uma carga de experiências vividas em outras reencarnações, que vai influenciar muito em quem ele será lá no futuro, juntamente com a educação que ele vai receber no lar. Então, será que é preferível ter crianças abandonadas, sem amor, sem família, do que essas crianças estarem num lar de pessoas homossexuais recebendo todo o carinho, todo o conforto? É preferível crianças abandonadas do que estarem nesses lares? Até porque, se formos pelas raias do fatalismo, da fatalidade, de que crianças criadas por homossexuais tenderão ser homossexuais também devemos reparar também na nossa sociedade e concluir que os homossexuais que estão aí em nossa sociedade foram criados, formados por casais héteros, por mãe e por pai, e não por casais homossexuais. E se formos por essas vias da fatalidade, podemos concluir que são os casais héteros que formam homens e mulheres homossexuais. E aí Raul Teixeira complementa. E deixemos dessas discussões todas que não vale a pena. Mas o que é importante é que nós tenhamos em mente, no coração, que todos nós somos filhos de Deus. E quem tem amor, que dê. E que aquele que queira realmente amar, esse amor, ele deve ser liberto de preconceitos em relação à cor, raça, se é verde, se é amarelo, a credo. Em relação ao preconceito, livre de preconceito de tudo. Então, nas portas desse novo milênio, que nós possamos refletir sobre tudo isso, sobre o amor que está em nossos corações. Jesus foi o amor encarnado aqui na terra. Ele amou a todos, ele acolheu a todos, sem distinção. E ele veio para nos ensinar que nós também deveremos acolher, amar a todos sem distinção. Muitas vezes nós fazemos as visitas nos presídios dos hospitais, mas também não esqueçamos das nossas crianças abandonadas e sem lar. E se em algum momento de nossas vidas nutrimos o desejo sincero de adotar, que essa experiência de adotar ou de se ter um filho pelas vias biológicas, como diz sempre Rodrigo, ao aconselhar as pessoas, que essa adoção seja feita simplesmente, primeiramente, em nossos corações, construindo o amor sem preconceitos. Que essa gestação seja feita primeiramente em nossos corações. Somente depois dessa gestação, dessa adoção concluída em nossos corações, que estaremos prontos para doar mais de nós a quem precisa ser amado. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa noite.